E seja bem-vinda a mais um dia, senhora deusa! Uhul! Meus parabéns pela tua dedicação, meus parabéns pelo teu empenho, meus parabéns pela sua disciplina, pela nossa, né? Nós daqui, nós duas, eu e você, que delícia, né? Continuando a nossa jornada, todo dia bebendo dessa fonte. Tenho certeza que está sendo incrível essa jornada. Priscila Yackman aqui, estrategista espiritual, trazendo para você todos esses aprendizados riquíssimos de dentro da mentoria Reino em Expansão, para que você já possa ir vivendo essa jornada linda dos 40 dias com Jesus. Vamos ao nosso momento Peça e Receberá. Primeiro, se inscreva no canal, é isso mesmo, se inscreve, ative as notificações, já deixa o seu joinha nesse vídeo. Se chegar no final do vídeo e você não gostar, você deixa o joinha para baixo. Pronto? Outra coisa, se você está chegando aqui através desse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pode assistir a esse vídeo completo e vai aparecer aqui em cima para você o card do dia 1. Essa jornada são 40 episódios. Então volte a partir do dia 1 e vá fazendo ela um por dia, um a cada 2 dias, no teu ritmo, na tua velocidade. Combinado? E também vai aparecer aqui em cima a playlist completa, desde o dia 1. O que eu sugiro que você faça? Quando você toca na playlist completa, ela tem aquele retângulozinho, não sei o nome daquele, parece uma bandeirinha de festa junina, para você salvar. E aí o que vai acontecer? Vai ficar nas suas playlists do YouTube. Então, sempre que você se lembrar, você entra lá, que é mais fácil do que você ter que achar aí o canal e tudo mais, para você conseguir concluir a jornada. Acordos estabelecidos? Vamos à nossa leitura maravilhosa e interpretação de hoje? Chegamos ao dia 27, hein? Olha o poder. Então já passamos mais da metade, faltam só 13 dias. Então, ó, nós já estamos num outro nível de aprendizado aqui. Então, vamos lá. A apreensão dos níveis de experiências. Não penses agora em ser apreensivo no sentido de ter medo do resto de tua vida, senão em ser apreensivo no sentido de tomar posse do resto da tua vida, de mantê-la dentro do teu entendimento, dentro da tua capacidade de chegar a conhecer, dentro do teu próprio alcance. Foi-te pedido que abandones muitas coisas, mas não a vida. Deixa eu só diminuir a letra que ficou muito grande. Aí. Foi-te pedido que abandones a incerteza e não a certeza. Foi-te assegurada uma certeza da qual jamais acreditastes que era capaz. Esta certeza está começando a se formar dentro de ti, mas só alcançará sua plenitude através da tua própria experiência. Essa certeza só pode começar a formar-se dentro de ti porque concordasse com essa experiência no topo da montanha, enquanto permanecia engajado com a vida. Portanto, começaste a experimentar em 2 níveis. Essa era uma das metas do tempo que passamos juntos neste caminho. Então, nessa parte, o que ele traz? Nós estávamos ali vivendo a experiência do nível do solo e a experiência no topo da montanha com a consciência crística, nos ensinando o acesso, nos ensinando a viver essa experiência sem intermediários. E a única coisa que ele pediu para que a gente abandonasse foi a dúvida. E quando você entra no estado do acesso, não é entrar no acesso, entrar no estado de conexão do acesso através da experiência direta, a dúvida, ela vai embora. Só que o que ele traz? Naquele lapso de momento que você está em um acesso, você percebe que tudo cessa.
perguntas, questionamentos, dúvidas, você alcança uma paz, você alcança uma serenidade, uma completude que não tem uma explicação racional, por mais que a tua mente queira. E agora ele começa a trazer: quanto mais você praticar, mais você vai conseguir ter essa experiência em si. E é isso que ele vai falando. Então a gente saía da experiência, voltava para a vida normal. Daqui a pouco a gente tinha ali a nossa pausa, você assistia um outro vídeo, você fazia o seu movimento, você fazia a sua prática de disciplina espiritual. Se você já está conseguindo, você entrava no estado de acesso, permanecia ali o coração fica quentinho, daqui a pouco você se engajava com a vida também. E ele disse exatamente isso lá no começo, que iria ser necessário esses dois movimentos, de você continuar a vida da forma com que ela se apresentava para você. Tudo bem? E agora, essa meta então da gente entender que existia o nível do topo da montanha, esse nível da experiência direta, onde nós sentimos a unicidade, onde nós vivemos essa fusão, e a vida que continuava acontecendo ali. Então, dois níveis, certo? Experimentar a vida sem a visão do espírito era experimentar a vida externa. A própria vida te mostrou o caminho, te apontou diferentes direções, te ensinou o que necessitavas saber. Essa era a experiência da vida externa. A maioria de vós teve uma vida externa bem examinada. Procuravas por causas por trás da direção que a vida te levou. Mas tua vida não foi direcionada para dentro, porque era desprovida da visão interior. Enquanto olhavas para fora à procura de sinais para guiar-te, a tua própria orientação da visão interna não se desenvolvia. Então, o que acontece? Aqui, talvez, esse foi o caminho que eu percorri até chegar aqui também, né? Então, a vida, ela conversa com a gente naturalmente o tempo todo, nosso eu superior, nosso eu crístico, a nossa chama interna que pede, anseia essa volta para casa, porque você passar uma vida sem ter a consciência de quem é você, é uma vida inteira de ilusão, certo? E provavelmente as pessoas que alcançaram um sucesso externo na vida externa, mas não se sentem plenamente realizadas. Por quê? Porque elas não aprenderam a desenvolver essa habilidade da conexão interna, de se reconhecer no ser sem forma. Elas alcançaram resultados externos, mas aí a vida delas, elas sentem sem significado, elas sentem aquela ânsia, né, de voltar para casa, de, poxa, eu alcancei toda aquela lista, aquele checklist do que eu deveria fazer da vida, estudar, faculdade, MBA, um trabalho legal e não sei o quê, casar, ter filhos, e tá aqui algo me sufocando, né? Assim como tem pessoas que começam a entender, opa, tem algo além. E começa a busca. Só que essa busca, boa parte das vezes, ela continua ainda no mundo externo. E está tudo bem, faz parte do processo. É isso que ele está nos trazendo. Se tranquilize. Faz parte do processo. E você faz um curso, e talvez uma religião, e talvez você vai estudar algumas teorias por sua própria conta. Porém, isso ainda é externo. Você ainda está recebendo orientação externa. E quando você busca essa orientação externa, você, inclusive aqui com esse vídeo, e por isso que eu sempre falo que no final você precisa fazer a sua prática, aqui você está ouvindo a direção de quem já construiu isso. Só que agora você precisa construir, porque eu não posso ser o seu farol que te mostra a direção. O teu eu superior, o teu Cristo em ti, te mostra a direção do que você veio realizar. Por isso que é tão importante o caminho direto, para você não mais se balizar pelo mundo externo.
Então, quando você está norteado pelo externo, sem ter a consciência do espírito em ti, você se perde nessas camadas, porque você tenta buscar por uma fonte, mas você ainda não aprendeu a se ouvir. E isso vai gerando muitas vezes ainda mais conflito, porque a vida está te convidando a ir para dentro. A vida está te convidando para o acesso ao ser sem forma, para que você estabeleça essa conexão direta, para que desta conexão, desta intuição, desses insights, desse download, dessa contemplação, você então se permita receber a direção para o plano que já veio com você. Certo? Então, enquanto você olha para fora, esta sensibilidade, esse refinamento, desta certeza genuína que vem a partir do estado de acesso, você ainda não desenvolveu. E por isso que a disciplina espiritual é o desenvolvimento desta habilidade. Até que o teu caminho de conexão com a fonte, a qualquer minuto, em qualquer lugar, você consiga trazer essa fusão, certo? A visão interior fazia aparições ocasionais, apresentando-se como breves momentos de inspiração intuitiva. Esses momentos de inspiração poderiam ser considerados como breves visões do topo da montanha. Os obstáculos confrontados no nível do solo diminuíam e, de repente, viste claramente, mesmo que ao menos por um instante. Era como se visses de uma grande distância e, por causa dessa distância, a tua visão se expandia. Então, o que ele traz aqui? O que foi te guiando foi que por alguns momentos você pode ter recebido visões, você pode ter recebido intuições. Só que o que ele traz? Eram breves. Você seguiu algo, mas você ainda, se perdia na busca do externo. Você recebia algo e você ainda não desenvolvia, ficava, será que é mesmo? Quantas vezes, eu, Priscila, duvidei por muito tempo, porque eu não tinha alcançado a minha maestria e como muitos conceitos fora daqui, inclusive conte pra gente, compartilha aqui no comentário, muitos conceitos fora daqui trazem tantos tabus com relação a isso, a visão de que ser iluminado é só para quem passou lá na montanha sei lá quanto tempo. Então são tantos conceitos de pecado, de tudo mais, que você questiona a tua própria conexão. E aí, tem muitas pessoas que, por mais que elas orientam, ainda elas têm um conhecimento riquíssimo em alguma das teorias. E lembre-se, todas as teorias estão corretas dentro do mundo da forma, porque o olhar do observador determina o colapso da função de onda. Se você quer acreditar na linha de raciocínio da constelação, ela é válida e ela vai funcionar para você. Se você quer acreditar na linha de raciocínio da reprogramação mental, ela vai funcionar para você. Se você quer acreditar que o teu corpo se regenera todo santo dia, vai funcionar para você. Se você quer acreditar que você todo dia envelhece, vai funcionar para você. Então, qual é a questão? Dentro do mundo da forma, todas essas teorias, elas funcionam, elas te levam para algum lugar. Porém, ainda é algo externo a você, com a tua própria mente, criando mais da tua própria vida naquela direção. Não é o teu estado de unicidade. Não é você desenvolvendo a tua habilidade de conexão direto com a fonte. Onde, quando você estabelece isso, nenhuma das teorias da mente são necessárias. Mas, então, enquanto você não adquire essa maestria, você continuará procurando um próximo curso, procurando uma próxima orientação através de outras pessoas para validarem o que você pode, inclusive, ter recebido através de uma visão interior. Só que como você não se dedicou ainda, porque agora você está se dedicando o suficiente
para adquirir essa maturidade e discernimento espiritual, você ainda vai buscar validação externa. Quando você começar a refinar o teu processo de acesso, de fusão, de escuta, de integração, você não precisará de recursos externos, porque a certeza, e ele trouxe isso aqui, ela é desenvolvida dentro de você. E aí pode falar o que for, pode fulano que é PhD em Harvard, que estudou. Querido, eu tenho acesso à fonte. Tu entra numa comunhão tão grande com o teu plano da tua alma, a semente que Deus colocou dentro de ti para você expressar, que você verdadeiramente não se incomoda e não se interfere com nenhuma das teorias dos outros. Tudo bem? Essa é a qualidade da visão interior, que levarás agora contigo ao nível do solo. Porque durante o nosso tempo juntos no topo da montanha, praticaste a capacidade de experimentar em 2 níveis. Chegar a conhecer não é um aspecto da mente, não é um aspecto apenas do espírito. Chegar a conhecer é uma qualidade da visão interior, da experiência humana a partir da plenitude do coração, combinada à experiência espiritual. Tu és e sempre foste ambos, humano e espírito, forma e conteúdo. E agora tens dentro de ti a capacidade de combinar os 2 níveis da existência através da experiência de vida. Já vens fazendo isso e, de fato, tens acumulado muita prática. Então, aqui o que ele traz? Aqui, você, inclusive, antes, talvez, dessa jornada, já tenha consciência de que você não era só um corpo. Porém, você ainda separava esses 2 mundos, o mundo espiritual do mundo material, como se eles fossem coisas opostas. Dentro da jornada dos 40 dias, através do teu acesso, você começou a receber visões compartilhadas de integração. Então, o teu ser sem forma é o que imprime o teu ser da forma. Não adiantava nada você saber que era um espírito e não saber como integrar isso à matéria. Tá? Então você tinha o conhecimento de que era um espírito, mas como você integrava isso? Você achava que era o mundo espiritual uma coisa e o mundo material outra. Então entende como aqui, pela própria crença, aqui você via 2 caminhos? O que ele está fazendo? O caminho da unificação, a integração do coração com a mente, para que isso traga o quê? A expressão na forma desta nova forma de ver, pensar, sentir e agir. Combinado? Então eu me elevo ao ser da forma através do meu acesso para que eu receba, desenvolva esta intuição, esta comunhão, esse conhecer, esse desconhecido de quem sou, para que eu aprenda a expressar na forma. Então entende como continua sendo um canal? Continua sendo um cano, como se vem aquele energia desce por ele. Então aqui está o espiritual que desce para o material. Eles não estão separados. A diferença é, se você não tem consciência desta ligação, o teu material estava sendo expressado através do teu nível mental, sem consciência da ligação com a fonte direta. E é isso que ele está trazendo pra gente, tá bom? Agora te é pedido que aprendas, que compreendas e mantenhas em tua mente consciente
esta situação em que te encontras, este novo relacionamento que tens contigo mesmo e com a vida. Muito literalmente, tens uma nova maneira de ver. Então, quando você sobe para o teu acesso, você começa a ter as tuas visões. É literalmente você enxergar sem ser com os olhos físicos, né? Então você tá ali com os olhos fechados e você enxerga. Como? Quem enxerga se o olho tá fechado? Profundo, né? Quem enxerga? Então é o corpo? É o que é você. Então você é o corpo? Você usa o corpo, ok? Inicialmente, poderias considerá-la como se tivesse duas perspectivas. Uma perspectiva interna e outra externa. Uma perspectiva humana e uma perspectiva espiritual. Uma perspectiva a partir do nível do solo e uma perspectiva do topo da montanha. Tua descida do topo da montanha não significa que deixará de ter a perspectiva que adquiristes lá. Tu não foste a montanha veio a ti. Qual que é a questão aqui agora? Muitos estudos traziam a orientação ainda da visão dualista. E aí você se dedicava para o espiritual e voltava para o material. Você não conseguia fazer essa unificação, essa integração, porque boa parte dos conceitos, por mais lindos que fossem, ainda traziam a visão da separação. Aqui ele está te dizendo, é uma única, que agora a gente vai integrar. Existe a perspectiva espiritual, mas ela serve ao material. Você usa ela para a criação do material. Tá fazendo sentido aqui? Me conta aqui nos comentários. Está refinando aí para você os teus aprendizados, se está ficando mais claro, porque eu acho que o maior conflito que a gente tem, eu pelo menos passei muito por esse conflito, era isso. Ai, tava ali no acesso, uau, uhul, né? Sou poderosa, eu sou o poder, eu sou isso. O que eu faço agora na vida prática, né? Então a gente tinha essa perspectiva de que, abrir os meus olhos, essa realidade já não é que eu quero. Quero ficar lá. Não, a tua missão é trazer esse lá pra cá. Tua missão é trazer isso. Você é esse canal de expressão deste conhecimento que tu tá recebendo no Ser Sem Forma. Nós somos o novo mundo. Nós somos a nova consciência. Nós somos a nova terra. Nós somos o novo reino. E ele só vai nascer a partir de nós. Não é do coleguinha. É você. Você cria o teu reino. Eu crio o meu reino dos céus na terra. Agora eu não dependo mais do outro criar algo para mim. Não, agora eu sei. E eu sigo estes passos para eu criar a nova vida desta nova maneira. À medida que continuas a praticar tua apreensão dessa situação, esta se tornará mais do que um conceito. Como foi dito em um tratado sobre a natureza da unidade e seu reconhecimento, esta se tornará uma capacidade em que confias. E através da prática, perderá sua natureza aparentemente dualista e se tornará tão intrínseca a quem tu és, assim como a respiração. Dessa maneira, será revelado que a natureza aparentemente dualista de toda a vida apenas parecia ser
assim. Então, o que é que vai trazer essa confiança para você? Prática. Prática, prática, prática. Como isso foi negligenciado por nós e pelos outros, nós não tínhamos essa habilidade. A partir do momento que você integra isso todo santo dia, isso naturalmente fará parte de quem é você. Por isso que a prática diária, ela é tão importante. Porque é onde você vai se permitir viver isso numa potência. E se você já tem a consciência de que são os dois, é muito diferente. Deus? Será que tá tudo bem aqui? Tá. É muito, muito, muito diferente de você falar assim: eu estou estudando algo espiritual, eu estou estudando algo da matéria. Porque aqui a tua mente já tá vendo como dois mundos. Aqui nos 40 dias eu estou repetindo e relembrando: é um único mundo. O material é simplesmente a expressão do que você tem consciência de ser da tua identidade. E aqui nós estamos voltando para casa, relembrando a nossa identidade em Cristo, para criarmos como Cristo criou. Então entende como é muito diferente? Tá? Juntos, os dois níveis da experiências em que participavas são as duas pedras angulares de revelações ainda maiores que estão por vir. Tudo que agora é visto como de natureza dualista pode ser experimentado como os dois níveis da experiência de um todo. Poderias olhar para isso ao voltar a visualizar o topo da montanha. Ao olhar em uma direção, poderia ver a escuridão. Ao olhar em outra direção, poderias ver a luz do amanhecer. Os opostos existem apenas como aspectos diferentes de um todo. Os aspectos diferentes existem apenas como diferentes níveis de experiência. Eu quero reforçar que a gente é uma parte do nosso tratado aqui, sair do julgamento da experiência. É apenas ter, não precisa classificar como bom ou mal, como certo e errado. Você não precisa ter mais esse tipo de julgamento. Tudo bem? Porque este julgamento traz geralmente um sentido de comparação muito forte que, se tá mal, você não quer. Quando você se permite perceber que foi somente uma experiência, que é apenas uma experiência, eu verdadeiramente tenho a liberdade de experienciar outra coisa. Simples assim, como se você estivesse num cardápio de uma lanchonete. Peguei esse lanche, peguei o lanche A. Interessante. Mas eu posso experimentar o lanche B, mas eu posso experimentar o lanche C. Mas se eu tenho um julgamento, eu não gostei do A. Porque não sei o quê. Você começa a julgar o A, ele começa a vir para tua experiência. Por quê? É só uma experiência, você colocou ele na tua mente com um significado tão forte que ele ficou preso, cristalizado ali. Entende? Então, o teu julgamento cristaliza. Por quê? Porque tu ainda tá dando a tua atenção. Então, permita a experiência passar. Só experimente. Você não precisa ter um julgamento, você não precisa ter um relatório, nada. Certo? Ser capaz de manter, aprender e levar contigo a capacidade de experimentar ambos os níveis de experiência,
o interno e o externo, forma e conteúdo, o humano e o divino, é elevar o ser da forma, ou em outras palavras, o que sempre foste, inteiro. Assim como escuridão e luz, calor e frio, doença e saúde, são apenas opostos do mesmo contínuo. Pode ver agora que só se distinguem por níveis de separação. Assim também tem sido contigo, que estava lá, espiritual, material, espiritual, material. O todo. O grau da tua separação da completude pode ser visto da mesma maneira que o grau da separação entre calor e frio. Se percebesses a completude como uma temperatura ideal, poderias, por apenas um momento, apenas como ilustração, considerar que a tua experiência da separação sempre acontece a um determinado grau de distância da temperatura ideal. Portanto, a temperatura nunca foi perfeita, mas sempre foi quente ou fria. No entanto, a temperatura perfeita sempre existiu. Tu apenas não experimentava. Então, o ser humano íntegro, ele é o todo. Se você está identificado com o material, você experimenta a vida a partir da realidade que você acredita ser exclusivamente material. Então você limita a tua experiência naturalmente. Se você acredita no espiritual, você já traz então os dois mundos. Porém, enquanto você via que este é um universo e que este é outro universo, você não conseguia vivenciar o todo, um servindo ao outro. Fez sentido aqui? Então aí, espiritual servindo ao material, trazendo para a forma. Em outras palavras, estavas separado dela em razão do grau de separação que você escolhia. Como nunca escolheu a união ou a completude, não experimentavas a falta de temperatura corporal nem os efeitos meteorológicos, mas era como se negasse ao corpo os 37 graus ideais de temperatura interna e os 25 graus ideais de temperatura externa. Não há nenhum corpo vivente que não apresente alguma temperatura, nenhum ambiente que não tenha algum tipo de temperatura é, portanto, uma constante. Uma constante é um aspecto da totalidade. Uma variável, uma constante, temperatura. Os graus, uma variável. Uma constante é um aspecto da totalidade. Uma variável é o aspecto da separação. A constante, que é o todo, não se torna variável, porque a variabilidade existe. A temperatura existe. O ser unificado existe. O ser, o todo, existe. O aspecto espiritual ao material. Espiritual ao material. Se você só acredita no material, você tá lá. Você começa a acreditar um pouquinho no espiritual. Você começa a ter essa percepção. Até que você tem... Eu tenho a percepção do meu espiritual e eu trago esse espiritual para o material. Isso varia o teu grau de conexão com o espiritual para trazer ao material. Você também poderia fazer essa dança diferente. Eu estou muito agora no espiritual e negligenciando o material. Porque você tinha a visão de que eles são separados. Ficou claro com esse exemplo? O fato de que és quem tu és e que sempre foste o realizado
é uma constante do aspecto da totalidade. Então, você é a régua como um todo. Você é o material e você é o espiritual. Você sabendo, acreditando ou não. Isso é uma constante. Isso faz parte do todo. A variabilidade de como experimenta quem você é também é uma constante dentro do aspecto da separação. Portanto, vamos traduzir isso. A constante é, você é o todo. Se eu acredito que eu sou só material, isso virou a minha constante. Eu limito a minha experiência a essa parte. Isso é constante. Vai variar o teu grau ali. Mas isso se tornou a tua constante. Ainda que você tenha tudo isso para absorver. Você, pela tua autodefinição, você limita a tua experiência aqui. Fez um bingo aí? Calma que tem mais, tá? No entanto, ao fundir-se os dois em um único nível de experiência, a fórmula muda por completo. Poxa, eu poderia ter mais uma reguinha aqui, mas não terei. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer uma coisa para trazer isso muito visual para você, porque aqui é onde você vai ter assim, ó. Isso aqui vai responder muita coisa para você. Você tinha a visão de... São reguinhas, tá? Acredita nelas aqui. Confia. Veja a régua aí. Tá? Aqui. Espiritual. Vamos inverter. Aqui. Espiritual. Aqui. Material. Então, você media os seus graus do material só nessa visão que você tinha a identificação. Você começou a estudar a espiritualidade. Então, você entendeu que era uma outra coisa. Isso é corpo, isso é espírito. Caiu ficha aí? E aí você começou a estudar a espiritualidade. Só que como você mesmo classificou que existe o corpo material, existe o corpo espiritual, e você, para estudar, separou eles, você não conseguia usufruir da experiência deles serem o todo. Porque o espiritual serve para trazer a impressão no mundo da forma. E aí ele se torna o espiritual traz a forma. Aqui você estava a forma trazendo para a forma. As minhas ações, o compulsivo do fazer. Aqui você tinha as experiências místicas maravilhosas, mas você não tinha conseguido fundir o conhecimento para que você viva a máxima potência do teu espiritual para trazer, imprimir a tua realidade, imprimir o teu novo mundo, imprimir a tua nova vida. Deusa, ai deusa, ai deusa, ai deusa. Eu acho que assim, ó, se essa chavinha desse desenho aqui, disso aqui, virou aí, não, pode escrever bingo de milhões aqui.
de milhões. Se você conseguiu compreender, eu sugiro que você volte e reassista essa aula, tá? Reassista, porque isso daqui vai ser a chave. Qual que é a questão? No nosso sistema de estudo, a gente foi, desde criança, doutrinado a estudar a história separado de geografia, separado do português, separado da matemática. Então, tudo faz parte do todo. A história acontece enquanto acontece a geografia. A gente foi classificado dessa maneira para que seguisse uma linha de pensamento. Porém, quando você segue uma linha de estudo desta maneira, você vai cada vez aprendendo separado. Só que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não são experiências isoladas, elas acontecem em comunhão. Se você só olhar o porquê do teu material tá dando erro aqui, tu tá negando, inclusive, que tu tem o espiritual. A tua mente vai te manter presa que foi no meu passado, foi por causa disso, foi por causa... Você vai continuar buscando a solução só aqui. Tem esse universo aqui, que inclusive é a fonte. Que tem todas as respostas, que tem o plano da tua expressão. Funda-se. Mas nós fomos doutrinados, e justamente por quê? Porque enquanto a gente busca as coisas separadas, quando é que você vai achar? Isso é Matrix. É você continuar separando. Mas assim a pesquisa fica melhor. Está separada. É um pedacinho que você tirou para estudar. Este pedacinho, por mais que contenha a parte do todo, ele deixou de ter a principal característica. Ele não é mais o todo. Ele é um novo todinho. Sem conexão. A conexão foi rompida. Qualquer coisa que você estudar disso não é mais a realidade profunda. Porque é um estudo à parte. Explodiu aí? O fato então, portanto, ao fundir-se os dois em um único nível de experiência, então quando você decide pegar a experiência do topo da montanha, trazer ela para o nível do solo. Então eu sei quem sou, sei da minha identidade crística, sei do meu acesso, sei de que eu sou o todo, sei de tudo isso. A partir agora disso, eu tenho a minha disciplina de entrar nesta estado de unicidade para que eu traga ao mundo da forma. A partir da minha comunhão com o todo. Certo? Então, isso muda ou não muda a tua vida? Aqui, tu achava que tu estava sozinho. Que eu tenho que dar conta de tudo? Porque ninguém me olha? Porque ninguém me vê? Porque você está separado. É óbvio que você vai ter todos os vazios do mundo. Deixa eu só um segundo. Voltamos à nossa programação. Então, fez sentido aqui, nessa questão de que agora você escolhe, porque agora você sabe que isso é real, porque agora, durante esses 40 dias, você está vivendo essa jornada, é como um andar de bicicleta. Naturalmente, depois você vai conseguir pedalar.
E aí você passa a ter escolha de ir de bicicleta ou não. E quando você aprende, vamos falar pela uma CNH, tirar a carta do carro. Quando você aprende a fazer os movimentos ali, tu não precisa mais da autoescola. Fica tão natural que você simplesmente faz todo o processo no automático. Só que enquanto você não sabia, aquilo parecia ser dificílimo para você. Se você dirige hoje, pega alguma outra habilidade que você desenvolveu. A questão é, tuas habilidades estavam pautadas no não saber quem você é. Tua identidade estava pautada no teu corpo físico. E agora a gente integra. E agora não são mundos mais separados. Agora você tem consciência de quem você é em comunhão e você expressa no mundo da matéria esta comunhão. Portanto, a tua matéria, o teu mundo material, ele se torna o quê? Espiritual. Porque ele é um resultado da tua consciência. Ele é um resultado da tua consciência de quem você é. E agora, no topo da montanha, nós nos lembramos de quem somos. Não foi isso que você viveu? Que você está vivendo? E agora é a habilidade, a maestria de trazer esta nova identidade para criar um novo mundo na Terra. É nessa direção que nos movemos à medida que praticamos participar em 2 níveis da experiência simultaneamente. Praticamos experimentar a constante e a variável como uma só. Praticamos nos mover em direção a uma experiência de variabilidade dentro da totalidade, em vez de dentro da separação. E isso pode ser feito. Vamos lá. Agora, nós movemos, à medida que praticamos, em 2 níveis da experiência simultaneamente. Praticamos experimentar a constante, teu grau de... Ai, hoje eu quero entrar no acesso. Ai, hoje eu tô presa aqui no fazer, tô aqui nessa parte. Então, agora você começa a brincar. Antes, tu via que, eu preciso estudar o espiritual, o material. Eram diferentes. Agora, é um único universo com graus de variação. Que é a tua percepção, que quanto mais tu vai elevando o teu ser material, porque você vai entrando no topo da montanha para que esse teu canal fique verdadeiramente a habilidade adquirida e fluida. Tudo bem? Então, talvez tu comece a estudar o espiritual dessa maneira agora, que é o acesso no topo da montanha, e isso aqui vai começando a expandir para você, né? Porque, simples assim. A vida, tua humanidade, é uma variabilidade. O espírito, tua unicidade, é a constante. A vida é a unicidade estendida na separação e na variabilidade através da experiência. O ser elevado da forma será a expressão de uma nova vida vivida dentro da constante da totalidade, embora continuando a experimentar a variabilidade da separação. Isso é, o que praticais quando vos reuni no topo da montanha, enquanto permaneceis no nível do solo. A separação, assim como a variabilidade da experiência do ser separado, sempre foram variáveis que existem dentro da constante da totalidade. Então, eu quero me identificar agora que eu sou um ser separado, agora o ser unicidade. O ser separado, o ser da unicidade. Agora, você sabe que isso é um todo. Agora,
Você tinha uma identidade pautada na ilusão da separação. Mas agora você se lembrou de quem você é. Então, esse vai ser o meu novo todo. E esse vai ser o eu antigo. Então, esse era o eu antigo. Esse é o novo eu, que tenho consciência de tudo isso. Agora, é como se aqueles estavam separados. Você tem essa programação antiga. Você acreditou em tudo isso durante 40, 50, 60 anos. E você descobriu que é assim. Agora. Isso aqui vai continuar permanecendo sendo um eco. Porém, isso forma isso. Lembra? Um dentrinho do outro? Então agora, tu vai ter momentos que você vai expressar a separação. Porque foi o que você estava identificada por toda essa vida. Só que a separação, ela tá dentro do todo. Então, até o grau de separação que você expressa agora está dentro do todo. Tá? No entanto, o que experimentavas não era a totalidade. Vou voltar a essa, tá? A separação, assim como a variabilidade da experiência do ser separado, sempre foram variáveis que existem dentro da constante da totalidade. No entanto, o que experimentavas não era a totalidade ou a experiência da totalidade, mas a experiência da separação. Falamos agora de ser capaz de experimentar a totalidade e a variabilidade da experiência que vem através do ser separado da forma. Isso é o que estás começando a fazer através da tua prática. Então agora a gente sabe que é isso. A gente sabe que isso é tudo que a gente acreditava antes junto. E agora a gente começa então a nossa prática. Tua proficiência mudará tua experiência. E tua experiência mudará o teu mundo. Se a tua ideia é de um ser separado, toda a vida e a percepção de tudo que você criou e você que criou, porque sempre somos nós que criamos, você criou acreditando ser um ser separado. E agora te é dado o criar, tendo consciência de que é o ser da forma. E qual que é a questão aqui? Inclusive, tudo que você já criou sempre esteve dentro da totalidade. É a tua percepção que não tinha. A ilusão ainda é criada dentro do todo. É só você que não tem consciência que já estava dentro do todo. É só você que tinha a percepção de um ser separado. Que os mundos eram distintos. Tudo isso acontecia em um único lugar. Dentro do todo. Consegue compreender a camada de profundidade que nós alcançamos aqui hoje? Eu acho que essa é uma das aulas que a gente precisa assistir, reassistir, para ter essa consciência cada vez mais clarificada, tudo bem? Então você agora é o todo. Agora você tem consciência de quem você é. E a partir desta nova identidade, existe sim a prática de estar no acesso até que isso se sustente, como a CNH. Por enquanto, eu preciso de 45 minutos, 1 hora e meia, desenvolvendo esta habilidade que é natural do meu ser, mas foi por tantos anos negligenciada, são tantas crenças, tantas histórias
que eu acreditei, que você acreditou, que outras pessoas acreditaram, das coisas separadas, e disso, e disso, aquilo, e de todas essas teorias dentro da ilusão, e lembre-se que a ilusão está dentro do todo, que agora eu preciso adquirir a maestria neste novo processo. Porque é um processo. Um processo de acessar a unidade, estar e trazer isso para a matéria, com clareza e com consciência. E expressar, criar o novo mundo na forma. Tudo bem? Ficou grande hoje porque está, assim, aqui tem uma chave, eu acho que é a maior chave que tu poderia ter. Essa chave aqui, porque ela que vai trazer para você, por que eu preciso ficar os 40 minutos? Porque você precisa adquirir essa habilidade nova. Eu já canalizo, eu acesso outras consciências. Estamos falando de você reconhecer que é a tua própria consciência. É tirar todos os intermediários. Todos. Tu chegou precisando deles. E aqui, eles são você. E você precisa compreender isso. Para que você não precise deles. E para que a tua autoconfiança em si mesmo, no Cristo em ti, ganhe a expressão. E essa habilidade só vem com a prática e a disciplina espiritual. É o fazer sim todo santo dia. Até alcançar a maestria. Se esse é o caminho que você busca, mas se você está aqui, eu tenho certeza que é. Certo? Espero ter trazido muitas reflexões para você. Conta aqui nos comentários para mim. O que é que mais te fez uau, meu Deus? Se as minhas reguinhas aqui te ajudaram, eu espero que sim. Essa jornada está muito rica, muito poderosa. E lembrando que ela faz parte da mentoria Reino em Expansão, do Caminho da Deusa, para que você possa viver essa potência. Entende que é um tema muito complexo, que vai contra muitas coisas que você lutou anos para conquistar. Então eu sei que às vezes para o teu ego é difícil de querer abandonar tudo isso. E para mim, como mentora, como condutora, facilitadora desse caminho, enquanto você não assume para você que você quer viver essa jornada, você, de certo modo, adia isso, porque isso é natural de todos os seres, mas mais do que isso, é difícil para trabalhar contigo. Porque eu não tô aqui para te convencer, eu tô aqui para te facilitar com maestria esse teu acesso. Porque eu alcancei, eu conduzo as deusas para esse lugar. E é o lugar que eu acho que você merece viver também. Só que quem decide isso é você. O quanto você quer abrir mão da velha história para construir o teu novo mundo. E se você não quer, meu amor, seja feita a sua vontade. Mas se você quer, tem um lado de cá. Tem método, tem caminho, tem direção para que você faça com maestria. E é isso o que eu conduzo. Você de volta a casa para criar o teu reino dos céus na terra. Mas a decisão, ela é só tua. E pronta você fica, tá? Porque você provavelmente fez a prova do Detran para tirar a CNH sem ter certeza de como você estava. Se você passaria ou não, se você ia ficar nervosa ou não. Pronta a gente nunca está, mas a gente vai ficando. E depois que você tirou a sua CNH, você foi dirigindo. Hoje, você nem lembra, se eu te pedir para lembrar exatamente a primeira aula, se bobear, nem lembrar, tu lembra. A primeira ainda assim, porque fica marcada, né? Mas geralmente são 15, as outras 15 você já não lembra mais. Porque já é natural, faz parte de você dirigir. E é esse o meu papel, ser o seu CFC aqui para você tirar a sua CNH de pilota da sua vida. Gostei disso, hein? Pilota da sua vida. Em comunhão com a fonte, tá bom? Esse
é o Reino em Expansão. Sábado, a gente vai ter o workshop. Queria saber aí como é que você tá animada para esse workshop. Eu estou na casa do meu filhote, aqui em Itápolis, né, com ele. E vou dar um jeitinho de fazer o workshop ainda assim, tá bom? Ó, nos vemos amanhã, Deusa.